Boa noite, pessoal. Começando agora mais um Talk Shoot, um episódio aí da No Rules Podcast. Hoje o tema vai ser sobre o futuro das armas no Brasil, né, em razão da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sou o Gabriel Schneider, comigo aqui hoje Lucas Schneider e Rob Ottolio. Dispensa apresentações, vocês já nos conhecem. E hoje eu acho que o assunto hoje vai ser direcionado a todos aqueles que estão aí com, digamos, com esse temor. O que vai acontecer? Desculpem aqui, né? O meu retorno aqui hoje não foi culpa do cabelo, hoje foi culpa minha. O que vai acontecer? Eu tenho arma de fogo, eu quero comprar uma arma de fogo. O que vai acontecer com as minhas armas? Eu tenho uma 9mm, eu tenho uma 380, eu tenho um 357, eu tenho um 38, eu tenho a 12. O que vai acontecer? Qual vai ser o futuro do caçador, do atirador, do colecionador e qual vai ser o futuro daqueles que já têm arma pela Polícia Federal? Esse é um tema bem amplo, ainda um tanto quanto incerto. A gente vai trazer aqui algumas óticas sobre essa problemática que está instalada e vamos trocar uma ideia. Utilizem o chat no Facebook aí da live para que a gente também norteie essa conversa com base nas dúvidas de vocês, né? Então enviem a pergunta de vocês, que assim que for possível a gente vai tentar responder aí da melhor forma possível dentro das condições que a gente tiver, ok? Então, não sei se vocês querem iniciar o assunto, eu posso começar aqui. É uma conversa, né, pessoal? Aqui ninguém é mãe de Ná para saber o que vai acontecer, mas também a gente tem aí ideias do que pode nos esperar. Não, bem por aí mesmo. Boa noite, pessoal. A nossa ideia é tentar trazer um pouco do conhecimento que a gente tem, trazer um pouco do conhecimento prévio que a gente tem de como era antes, que quem praticava o tiro na época que o PT governava. Com base nisso, a gente ter alguma ideia do que pode acontecer, né? No caso de caindo os decretos Bolsonaro e tal, quais os possíveis cenários que pode acontecer? Hoje o que a gente tem, 99,9% é especulação, né? A gente não sabe realmente o que vai acontecer, a gente vai tentar fazer uma leitura do que já aconteceu nos governos do PT. Pode não ser tão ruim quanto a gente está esperando, mas pode ser pior também, o que é o mais certo. Assim, ó, qual é a minha perspectiva e talvez tenhamos aqui hoje 3 perspectivas diferentes do que pode acontecer, né? Mas eu acredito assim, ó, que não é o momento de se desesperar e desistir de tudo. Eu acho que teremos aí tempos difíceis, né? Para quem é atirador, para quem é caçador, mas também teremos um momento talvez histórico para afirmar o nosso posicionamento. A gente tem aí um resultado muito prejudicial, que foi a candidatura à presidência, né? A eleição do Lula, mas a gente também tem um ponto positivo que são os parlamentares, né? A gente teve um aumento muito significativo de parlamentares que apoiam a pauta armamentista, de parlamentares de direita, e eu acho que isso, dentro de um cenário que a gente vai descobrir nos próximos 4 anos aí, pode nos ajudar a tirar muita coisa de normativas, né, de decretos, e trazer isso para o âmbito legal, né? Eu acho que a gente tem condições de criar uma lei, uma legislação melhor, né? Óbvio que o que for diretamente relacionado a decretos, a gente tem aí, obviamente, vai ter uma resistência muito grande aí, porque o próximo chefe do Poder Executivo aí elaborou toda sua campanha, né, apontando o dedo para quem é armamentista, chamando cidadãos que comprovaram idoneidade moral, que comprovaram a aptidão psicológica, a aptidão técnica, de milicianos, né, chamando de criminosos. Então ele pautou muito nisso aí. Eu espero que ele perceba a burrada que ele fez e também espero que os nossos congressistas aí saibam tratar de maneira responsável o tema e fortalecer aí uma legislação armamentista. E pela primeira vez nós vamos ter uma oposição real
ao governo, ao Lula, que se elegeu agora, nós vamos ter uma oposição real e com fatos. Porque eles só têm narrativa. Narrativa de que não gosta de arma, que as armas do pessoal que atira, que está nos clubes, vai para pro crime organizado e tal. Nós vamos ter realmente uma oposição agora técnica, porque vários parlamentares que foram eleitos são pessoas que detêm o conhecimento técnico e não só narrativas como a gente tinha antigamente. O pessoal dizia que se elegeu, não, vamos ajudar os atiradores, o pessoal fazia arminha com a mão e tal, mas o pessoal não tinha, esses parlamentares que foram eleitos não tinham conhecimento técnico. E agora tem. Um deles é Marcos Polon, fundador do ProArmas, é um cara advogado com extremo conhecimento técnico sobre legislação de armas. Outro, Paulo Bilinski, atirador, delegado da Polícia Civil, também tem um conhecimento bastante técnico e está eleito deputado federal, os dois. E não só isso, né? Essa organização ProArmas, que também envolve uma técnica muito grande, eles elegeram 28 parlamentares, né? Só do ProArmas, não quer dizer que sejam 28 parlamentares armamentistas, não. 28 parlamentares do ProArmas. E esse pessoal que foi eleito pelo ProArmas, com o apoio do ProArmas, é o pessoal com pauta específica. Pessoal que tem como principal pauta o armamento. Pessoal que tem conhecimento técnico para isso. Então agora, pela primeira vez, nós vamos ter parlamentares que se debruçam e com técnica para legislar sobre a questão do armamento. Indo nessa linha de pensamento, talvez esse seja o momento da bancada armamentista, né? De a gente conseguir botar como projeto de lei mesmo, deixar algo forte sobre o tema armamentista, né? E não tá pendurado em decretos, né, que podem cair com tanta facilidade, podem cair já no primeiro dia de governo lá do Molusco. Mas não sai, né? Parece. Não, tranca, assim, é difícil falar, né? Porque assim, ó, essa dificuldade vem do tratamento que ele dá para o pessoal. Porque assim, ó, o que a gente vê do pessoal da esquerda é totalmente um desconhecimento acerca do assunto. Eles não têm noção do que é o armamentista, o tema armamentismo, né? Eles acham que assim, tu chega lá na loja para comprar uma arma, tu vai lá, larga o dinheiro, pega o carrinho, enche o carrinho que eu vou levar para casa. Não, o negócio não é assim. Se tu quer comprar uma arma hoje, tu vai ter que passar por uma aptidão psicológica, aptidão técnica, não pode estar respondendo no processo final. Então é algo bem complexo, não é algo tão simples, tão banal assim. Então, se eles conseguirem reduzir esse conhecimento e chegar e dizer assim, não, agora para vocês comprar uma arma vai ter que ser criterioso, vocês vão ter psicotécnico, vão ter que ter tiro, vão ter que, não pode responder o processo final, que já é o que é. Então, assim, é aquela coisa, já não é fácil hoje ter uma arma, tu tem que ser uma pessoa que atenda vários pré-requisitos, não é uma coisa banal. Então, isso daí, de repente, acaba ficando mais claro agora também, né? Então, é algo que talvez venha a acontecer. Uma questão muito interessante sobre os decretos, né? Que espalhou-se a notícia aí de que está se pensando num revogaço, né, dos decretos. Mas isso não funciona de maneira tão simples assim, né? Simplesmente, agora eu vou revogar todos os decretos do Bolsonaro. Isso não tem como acontecer, pura e simplesmente dessa maneira. Precisa que venha uma nova regulamentação, disciplinando aqueles temas, né? Não pode simplesmente assim, as normas, digamos, os decretos, né, feitos pelo Bolsonaro vão deixar de ser aplicados sem que uma nova norma venha substituir. Por quê? Porque senão, se não vier, a gente não vai saber a partir de então o que é calibre permitido, o que é calibre restrito, e vai ficar num limbo. Todos os processos de posse de armas ilegais, né, todos os processos criminais vão acabar sendo extintos, né, pela Abolição de Crimes, né, ou seja, uma lei posterior beneficiando todos os réus do Brasil aí. E isso sim instauraria um caos gigantesco que eu acho que mesmo a equipe técnica mais burra e despreparada não cometeria. Mas sim, eu acredito que a questão da restrição de calibres possa vir à tona, ou seja, calibres que antes eram
restritos, né, e atualmente são permitidos, talvez voltem a ser restritos. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele pessoal que tem armas registradas no SINARNE para defesa, armas que foram compradas por intermédio, né, por autorização da Polícia Federal, então tenham que tenham sido destinadas para a defesa pessoal, precisam ser de calibre permitido, que hoje é o 9mm, 357, enfim, voltem a serem restritos e não mais poderão ser compradas pela Polícia Federal. E aí é que entra os atiradores e caçadores. Porque atiradores, colecionadores e caçadores podem sim ter armas de calibre restrito, né? Que atualmente existe um rol muito maior dos calibres permitidos, por exemplo, o 9mm, que, digamos assim, é a arma mais adotada entre os atiradores, né? Antes era um calibre proibido, depois foi um calibre restrito e hoje, atualmente, é um calibre permitido. Talvez volte a ser restrito. Duvido muito que volte a ser proibido. Até porque ele deixou de ser proibido não pelo Bolsonaro, né, e sim no governo Temer. Então, o Lula voltar, a raiva dele, eu acredito que seja para revogar os decretos do Bolsonaro. Acredito que ele não vá tornar o 9 proibido de novo. E nesse cenário, o que eu particularmente vejo nesse cenário? Uma vez que tu tem o calibre que hoje é permitido, mas que possa vir a ser restrito assim que cair o decreto, tu tem essa arma registrada na Polícia Federal com o CRAF, né, com o registro com uma validade X lá. Eu acredito que tu vai poder ficar com essa arma em tua posse, mas não conseguirá renovar esse registro quando ele vencer. Quando ele vencer, tu vai ter um prazo para tornar essa arma legal. Ou vender para alguém que tenha CR, que vai poder receber essa arma como um calibre restrito, ou você mesmo tirar o seu CR e transferir essa arma do acervo da defesa pessoal da Polícia Federal para o acervo de tiro esportivo ou caça, né? Então, essa arma que venha a se tornar restrita, tu conseguir transferir para os acervos, né, tanto de tiro quanto de caça. Um outro temor que o pessoal tinha, com falas do senador ali, que não podemos nominá-lo, era que ia fazer um recolhimento dessas armas. Não, porque agora nós vamos recolher as armas dos atiradores, do pessoal que tem esses calibres restritos, vão deixar de ser permitidos, ficarão na ilegalidade. O que acontece? Isso já não aconteceu antes. Quando os registros lá atrás, quando os registros eram na Polícia Civil e passou a competência dos registros de arma de fogo para a Polícia Federal, o pessoal teve um prazo para registrar na Polícia Federal, o recadastramento de 2005. Quem não recadastrou não foi recolhido as suas armas, embora a Polícia Federal ainda tenha esse registro dessas armas. Tem o cadastro, sabe o nome da pessoa e até o endereço onde estava registrada antes. E não se teve um recolhimento dessas armas. Por quê? Isso é muito caro para o Estado. Não tem como colocar, seja policial civil ou policial militar, de porta em porta, recolhendo as armas das pessoas. Isso não vai acontecer. E mesmo que fosse acontecer, geraria quase que uma guerra civil. Ninguém aceitaria que isso ocorresse. E acredito que isso não vai ocorrer. Não ocorreu em 2005 e não vai ocorrer agora. Acredito que o recolhimento dessas armas é uma coisa que não vai acontecer. Até porque, lá em 2005... eram pouquíssimas armas registradas. E hoje nós temos, eu acho que na razão de cerca de 10 vezes mais armas. Ou seja, ou mais. Se naquela época não houve esse tipo de ação, eu acredito que hoje também não haveria. Uma questão que eu acredito que possa ser um ato, né, de uma política desarmamentista seja justamente começar a restrição para novos registros. Né? Ou seja, existem pontos estratégicos que talvez o governo adote para restringir, né, digamos assim, o número, para deixar de aumentar o número de armas de fogo. Isso dificultando mais a obtenção de CR, dificultando mais a compra de armas de fogo pela Polícia Federal, e aí fazer com que isso desestimule a população a adquirir esse armamento. Né? O que eu acho muito importante, e eu acho que isso deve ser uma medida adotada tanto por quem já possui armas, tanto por quem já é atirador e caçador,
quanto por aqueles que almejam ser, né? Se tem alguém hoje que está nos assistindo, que quer praticar o esporte, não deixe para amanhã. Mas eu não tenho 25 anos ainda. Eu não posso comprar uma arma de fogo. A partir dos 18 pode se registrar no comando do Exército. Pode tirar o CR. Ou seja, quando tu tira o CR, quando tu leva ao Exército todos o teu requerimento com todos os seus dados, com todo o preenchimento dos teus requisitos legais para a obtenção desse certificado de registro, tu está dizendo, Exército, eu quero ser atirador esportivo, eu quero ser caçador, eu quero ser colecionador. Depois disso é que passa então para as próximas etapas, que é a de compra de arma. Então eu acredito que uma das atitudes é isso, é o pessoal, quem não é inscrito no comando do Exército e pretende praticar as atividades, pretende adquirir armas de fogo para esses fins, desde já, eu acho que aproveitem aí os últimos meses para fazer isso, né? Para encaminhar o requerimento para obtenção do CR. Por quê? Porque talvez aí seja o primeiro passo em que, não, a gente precisa diminuir o número de CACs. Digamos assim, eu acredito que eles pretendam mais diminuir o número de CACs do que o número de armas. Então, assim, o primeiro passo é se inscrever no comando do Exército, como atirador, colecionador e caçador. Depois disso, sim, aí é outra guerra, que é a compra de armas, né? Outra coisa, munições. Obviamente eles vão diminuir, vai ser uma política provavelmente de diminuir o número máximo de munições que seja possível do CAC comprar, né? Então, quem pratica o esporte sabe que para um leigo parece um absurdo 5.000 munições no ano. Só que aí está incluído insumos, está incluído espoleta, está incluído projétil. Então o pessoal sabe que isso é pouco para ser consumido durante o ano se tu quer manter um treinamento eficaz. Se tu quer competir, se tu quer competir, isso é pouco. E como é que funciona a legislação hoje, o pessoal que está nos ouvindo, que fique para poder esclarecer? Hoje é permitido 5 munições por registro, por CRAF, que a gente chama, que é certificado 5.000. 5.000 munições por CRAF, por certificado de registro de arma de fogo. Então o que acontece? Se tu vai na loja lá comprar 5.000 munições prontas, conta 5.000. Agora não, tu tem uma máquina de recarga em casa. E aí tu vai montar essa tua munição em casa. Então se tu tem direito a 5.000 e tu compra 5.000 projéteis, compra 1.000 projéteis, compra 1.000 espoletas, 1.000 estojos para te montar a tua munição. Se tu comprou 1.000 de cada um desses componentes, já contou 3.000. E tu só monta 1.000. Dá 1.000 tiros, mas conta como 3.000. Então cada componente da munição conta como se fosse uma munição inteira. Aí nesse cenário, o que eu acho que pode acontecer? Saindo o decreto do Bolsonaro, que esses 5.000 estão em decreto, volta a ser como era antes, que era 1.000 unidades de munições ou insumos por registro, né? Então, reduz bastante. E nesse pensamento, quando tu vai ver, se for comprar insumos, já cai para 300 tiros. 300 tiros... 2 finais de semana no ano. Um atleta, é um dia de competição para um atleta, que faz, por exemplo, um estadual. Não dá. E não dá, porque não 320, 350 tiros. Então, se tu for ver, pode acabar, nesse cenário, eles burocratizando, né, tornando mais difícil tornando difícil a vida, né? Então, no que eles puderem amarrar, talvez consigam amarrar. Isso era mais ou menos assim lá em 2016, né? Logo 2015, 2016, logo que eu tirei o meu CR, eu lembro que o primeiro revólver que eu comprei demorou tanto tempo que até eu pegar a guia de tráfego para ir para o stand demorou quase um ano. E aí, durante todo esse tempo, eu já estava com o CRAF, eu fui acumulando munição. Né? Cheguei um dia no stand lá e dei 500 tiros no dia, de tanta vontade e ansioso que eu estava para fazer isso aí, por conta da morosidade do processo, o tempo que demorava para a gente conseguir fazer isso aí. Então, o que eu acho nesses 4 anos vai acontecer isso de novo? Acredito que o sistema vai ser burocratizado para os CACs e a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência aí para esses prazos, né? De tu conseguir fazer um CRAF, uma guia de tráfego e etc.
eu acho o ideal, né, que o pessoal já compre insumo, né, utilizem a possibilidade, o que lhe resta, né, de insumos, de quantidade de insumo nesse ano para se preparar para o ano que vem. Que eu acredito que vai ser um ano um pouco turbulento para te adquirir insumos. Que nem a gente estava comentando, eu não acredito que seja assim tão simples um desarmamento, né, de quem tem armas legais, né, porque legais eles nunca tiveram a preocupação de desarmar, né. Eu não vi nenhuma política, nenhuma manifestação do Luiz Inácio sei lá, de entrar no morro, pegar aquelas armas que estão lá, que não sei se tem registro, eu acho que não tem, né? Mas do pessoal que se preocupa em cumprir a lei, ele demonstra essa preocupação excessiva. E principalmente para os clubes de tiro, né? A gente tem o nosso e existem, felizmente, cresceu muito o número de clubes de tiro. Isso é uma coisa, eu me preocupo com a saúde financeira desses clubes de tiro, né? Com as restrições. Mas eu acredito que deva ser adotado por todos os clubes de tiro fazer um esforço para competições internas, competições do clube, do próprio clube. Para quê? Para que traga pessoal para o esporte, né? Hoje muita gente pratica com menor frequência em razão do preço elevado, né? Infelizmente a gente tem o valor dos insumos é muito alto. Mas, por exemplo, como a gente fez naquela terça-feira no clube de tiro ali, foi muito interessante, porque a gente promoveu provas com 12 disparos e que muita gente participou, que trouxe muita gente que não estava indo no clube de tiro, porque cada prova era 50 disparos. Então muita gente começou a participar dessas provas menores, né? Isso é muito interessante, isso para uma iniciação no tiro esportivo é excelente, porque a partir dali o atirador ele vai compreender o espírito, a realidade esportiva. Pessoas que têm preconceito com armas talvez comecem a perceber que o ambiente não é nenhum ambiente perigoso, não é nenhum ambiente criminoso, muito ao contrário disso, é um ambiente de respeito, é um ambiente seguro, é um ambiente organizado, e que fortaleça, né? Fortaleça o pessoal, fortaleça o CAC, fortaleça o caçador, fortaleça o atirador, para que não sejamos poucos aí lutando por isso, para que, enquanto povo, demos então força aos parlamentares eleitos para que consigam lutar contra essa campanha desarmamentista que começou agora, enquanto nem houve ainda a posse, né? Assim, seguindo nesse teu pensamento, a ideia, nesse momento turbulento, é a gente se unir, né? Promover a disseminação de conhecimento certo, tirar os preconceitos, né? Melhor, que nem tu falou, a melhor coisa é clube de tiro, cara, se reunir no clube, frequentar o clube, disseminar, trazer mais gente. Aquele cara lá tem um certo interesse, mas ele tem um certo preconceito, não sabe como é que funciona. No geral, os clubes serem bem receptivos a esse pessoal, passar conhecimento, os próprios instrutores dos clubes se especializarem, terem conhecimento para a gente realmente aumentar essa cultura do tiro na nossa sociedade. Que acho que esse é o caminho para a gente sair, talvez o único caminho realmente, né? Não acreditar tanto em político, mas sim na sociedade, a gente criar uma cultura armamentista, entender, desmistificar, entender o benefício que isso traz, né? Então, que nem o Gabriel falou, nós fizemos ali uma prova bem pequena, mas que integrou bastante gente que até então não vinha atirando, né? Porque ia no clube lá, tinha as provas grandes e tal, e aí o pessoal ficava meio encabulado, e ali não, como era uma provinha bem simples, bem prática, o pessoal foi, se entrosou, se integrou, e o mais importante, discutiu, conversaram muito sobre o tema. Então, isso aí trouxe bastante, agregou conhecimento
nessa área armamentista, então na cultura do tiro, né? Então isso é bem interessante, os clubes começarem a fazer isso, buscar fazer algo simples, não precisa muito tiro, mas tu entender e passar o conhecimento dessa cultura, né, pro pessoal, né? Então buscar se especializar para isso. Eu acho que agora entra um pouco a função social dos clubes de tiro, né? Isso aí. A gente tem que começar a fazer aquele trabalho de formiguinha que a gente já vinha dizendo que tinha que ser feito. Cada clube, na sua importância, na sua cidade, promover provas que não gastem tanto tiro, não precisa aquele desembolso tão grande de dinheiro, trazer aquele pessoal para treinar. Nem que seja a prova que nós fizemos na terça-feira, 12 tiros. O pessoal que tinha aquela arma em casa há bastante tempo, que não estava treinando, viu, opa, peraí, eu preciso treinar um pouco mais. Traz o pessoal para dentro, conversa, agrega. Muitas vezes a gente vai pro clube e a gente nem atira, a gente fica conversando só e falando de balística, essa munição, aquela outra, esse revólver, essa pistola. Então agora entra o trabalho. Cada cidade, cada clube de sua cidade tentar promover provas para que traga cada vez mais gente para nós sair desse mito de que arma é perigoso, de que arma mata. Não, a arma ela é lúdica. É importante nós termos essa cultura, fazer essa cultura de base, que é só de baixo para cima que a gente vai conseguir mudar o que a gente precisa mudar no Brasil. E uma coisa, né, eu sempre, até há pouco tempo atrás, eu me manifestei no seguinte sentido: utilizaram as armas de fogo como cabo de guerra, né? A políticos utilizaram, então teve políticos defendendo e políticos condenando o uso de armas de fogo. Na época eu pensei assim, não deveriam fazer isso. Por quê? Porque o tema armas de fogo tem que ser de um conhecimento maior, não dividir, né, a população relacionada a esse tema. No entanto, também hoje eu vejo com ressalvas essa minha crítica, porque realmente foram eleitos muitos parlamentares com essa bandeira. E isso foi um momento importante, e eu acho que talvez se armas de fogo não tivesse entrado nessa guerra política, talvez não tivéssemos eleito tantos parlamentares que agora, a partir de agora, vão nos ajudar. Vão nos ajudar digamos assim, a promover políticas públicas voltadas ao armamento. Agora a população aprendeu a votar, porque na eleição passada, quando o Bolsonaro se elegeu, elegeu-se o presidente com essa bandeira. E todo mundo que era contrário colocou na figura do presidente a bandeira das armas e começou a se rechaçar o presidente por essa bandeira. Então ficou complicado, o pessoal da esquerda começou a ficar com raiva das armas vinculados ao Bolsonaro. Agora não, agora nós temos deputados, então a gente diminui esses alvos, a gente aumenta o número de alvos e diminui o número de acertos à esquerda. Agora que tá importante, a gente não pode ter a pauta das armas vinculada a uma pessoa. É vinculada à população, interesse popular por defesa, por esporte, por caça. E é um assunto bastante complicado pra gente falar no Brasil, porque a gente vê um apagão de cultura armamentista durante muitos anos. O pessoal hoje não entende a caça, né? Assim, a gente tem a caça hoje uma função ambiental muito grande, né? Ou seja, a gente tem a questão do javali, que quem é dali da rural sabe o quanto esse animal é prejudicial para as plantações, para a criação, né? Porque o javali com fome, se ele não acha alguma coisa fácil para comer, ele vai matar bezerro, ele vai matar ovelha, enfim. Então isso é prejudicial. Fauna silvestre também. Isso, ele é prejudicial, ou seja, para o próprio agro ele é prejudicial. Ele é prejudicial para a própria fauna. Por quê? Porque ele acaba matando, é que nem eu disse, do agro, porque ele mata terneiros, ele mata ovelhas, enfim. Na fauna ele vai matar os animais que ele encontrar menor que ele. Ocupar o território, né? Ocupar o território, ele vai alterar todo aquele meio ambiente que antes era o habitat de determinado animal da fauna, né? E agora também existe outro animal que também ameaça o meio ambiente, que é o cervo, o Axis, né? Que também ele é tão prejudicial, por quê? Porque ele mata o nosso veado nativo daqui e engravida as fêmeas. Ele mata o macho, engravida a fêmea e nasce um Axis dali. A genética dele é dominante sobre o nosso veado campeiro aqui, né? E assim, o Estado, né,
O Estado ele não tem condições, as mínimas condições de controlar o javali e nem controlar a população do cervo, né? O próprio caçador, com toda essa facilidade que teve durante o governo Bolsonaro, de se registrar, de conseguir caçar, de conseguir as guias, de conseguir fazer o registro no IBAMA, fazer o controle ali, não dá conta do javali, porque o javali continuou crescendo a população de javali. Agora, imagina uma política que retire esses caçadores... Restringe o calibre que eles podem ser. Restrinja o calibre para que é possível que tu realize o abate desses animais. Como vai ficar, né? Aí sim, a gente vai ter um crescimento populacional desses animais muito mais acelerado. E como é que vai ficar a fauna nacional e como vai ficar o agro, que já vai ser prejudicado aí com outras políticas? Como vai ficar aí também, não tendo que competir só com o governo, mas também tendo que competir com animais, né, que não são silvestres aí? Tempos sombrios estão pela frente. O que eu acho que é importante hoje da gente fazer? Falando agora em restrição de calibres, o que vai ser restrito, o que vai ser permitido. É importante que a gente se prepare agora. Quem tem as armas já registradas tanto na Polícia Federal quanto no Exército, que compre as munições para poder se defender, para poder estar defendendo a sua família, a sua vida, até o seu próprio acervo. E o que é importante agora, caso aconteça de voltar os calibres como era antigamente, que basicamente o que a gente podia comprar era 380, 38 e 12. 12 espingardas em geral, né, no caso. E o 22zinho. E um 22zinho que para defesa não vai adiantar muito, digamos assim. Mas o que é importante hoje? A gente se resguardar para poder se defender. Quem não tem um 38, compra. Quem não tem uma 380, compra. Nós vamos precisar desses calibres, porque pode ser que sejam somente esses calibres que sejam permitidos em 1º de janeiro. Tem uma pergunta aqui do Otávio Argento. Obrigado, Otávio, pela pergunta. Ele pergunta o seguinte: a princípio, o 357 vai ser restrito? Não vamos conseguir renovar o registro pela PF? Mas e para comprar munição nesse tempo? Otávio, o seguinte, a gente ainda não... Existe uma sinalização de que 357, 9mm, 40 Smith Wesson vão voltar a ser restritos, tá? Mas também existem outras questões, Otávio, que é justamente o CR, tá? Eu acredito que, sim, vai voltar a ser restrito, mas que vai ser permitido para os CACs, né? O caçador, o atirador e o colecionador, adquirir esses calibres. As munições, permanece possível comprar isso até o final do ano. A partir do momento da posse do Lula, a gente ainda não sabe qual vai ser essa política de transição relacionada ao armamento, mas provavelmente, já conhecendo o sistema, quando há alguma coisa, Polícia Federal e Exército, eles antes de que saia uma normativa ou que antes que se defina, eles trancam tudo. Ou seja, fica lá e eles não dizem que sim nem que não. Então, o ideal, fazer essa aquisição das munições até o final do ano. Depois, eu acho pouco provável de que simplesmente, agora o teu registro não vale mais. É que nem eu disse, vão haver políticas de transição. Provavelmente ele vai dizer, os registros válidos permanecem válidos até então, depois eles não são mais válidos. Realmente, em relação à compra de munição, eu já não saberia te dizer por quê. Provavelmente, em sendo restrito de novo esses calibres, o comércio do varejo não vai conseguir vender essas munições, né? E como eu disse, isso é achismo, isso é previsão do Gabriel Diná aqui. Então, é difícil de afirmar, mas é uma visão, é uma ótica que eu tenho sobre isso. O que eu acho que vai acontecer? O meu conselho, até o final do ano, as quantidades possíveis de comprar de munição, adquiram, porque ninguém vai bater na porta da tua casa para pegar essas munições de volta. Tu vai adquirir elas legalmente e tu vai manter elas legalmente consigo, tá? Qual é outra coisa que também já foi sinalizado pelo senhor Flávio Dino, que está sendo cotado para ser o ministro da Defesa? Né? Ele deu entrevistas falando que o pessoal que tem 60 armas vão ficar com 5 armas
que vai ser permitido ficar, as outras 55 a gente vai fazer políticas de tributo para devolver, para receber dinheiro e tal. Então ele já tá com uma ideia aí de que se fique 5 armas por pessoa. Qual é o negócio? Quem tem CR e tá lá como atirador, não tá caçador nem colecionador, corra amanhã e acrescente mais 2 categorias no seu CR. Fique com CR triplo, caçador, atirador e colecionador. Antigamente, nos outros governos, quando o CR só podia ter algumas armas no acervo de atirador, algumas armas na coleção, outras no acervo de caça, flutuavam-se essas armas. Quando tu excedia o limite de atirador, passava-se para a coleção. Quando fosse utilizar a arma, passava ela de novo pro acervo de atirador, para poder levar pro stand e para atirar. Então, a dica é, quem não tem as 3 categorias no seu CR, caçador, atirador e colecionador, que porventura tenha só atirador esportivo, que é o que a maioria estava fazendo, porque não precisava mais ter as 3 categorias. Se tu não fosse realmente colecionador, tu não ia tirar um CR para coleção. Então que tenha, inclua essas categorias, inclua as atividades, para que tu consiga colocar essas tuas armas em outros acervos, no teu próprio acervo, mas acervo de caça ou acervo de coleção, para que tu não tenha que perder essas armas. Assim, tem outra pergunta ali do Christian Belé, que é exatamente o que o Robel estava falando, né? Então ele pergunta o seguinte: quem deu andamento ao CR, será que sai ou vai ficar trancado? Acredito que vai sair sim, né? Aí tu já aproveita e já faz exatamente o que o Robel falou, já inclui atirador, caçador, colecionador, inclui tudo, e esse é o caminho, tá? Esse o caminho que tu tá tomando ali de já te antecipar e tirar o CR agora é digamos, é o melhor caminho para a situação atual. Na minha ótica, digamos, para quem quer seguir no mundo armamentista, pega e tira o CR, o máximo de atividades possível e vamos tocar ficha. Até porque a gente teve períodos turbulentos, né, na pauta armamentista, né, em que existiam CACs. Só que os CACs eram muito reduzidos. E, digamos assim, os parlamentares que levantavam essa bandeira eram muito reduzidos. Hoje nós temos muitos CACs, né? Então, assim, e outra, dentro dos CACs nós temos uma classe chamada atirador. Eu falei da importância dos caçadores, né? Que, ou seja, tem uma importância social muito grande, que a maioria da população desconhece. Mas os atiradores também, né? Ou seja, muito da inovação tecnológica trazida sobre técnicas de tiro, sobre balística, nasce no mundo esportivo e depois vai para as forças policiais. Aí nós já temos um ponto. Outra, o esporte, existem modalidades olímpicas do esporte e é importante para que o Brasil se destaque nisso, mesmo que antes tivéssemos muito poucos atiradores esportistas, nós ainda tínhamos muitos destaques a nível internacional de atletas brasileiros, né? Ou seja, não pode simplesmente acabar com esse pessoal, né? Pode sim, como eu falei, dificultar o ingresso com mais burocracia, mas eu acredito que, dando entrada até o final do ano, tu pega os requisitos até então para concessão de CR, não espera é que nem eu disse, não vai em 1º de janeiro aparecer novas regras. Não, talvez demore um pouco. Então, faz o requerimento até o final do ano, do jeito que está estipulado hoje, porque daqui a pouco até mesmo sai até o final do ano esse CR, ou vai sair no início do ano que vem. Então tu já consegue, já consegui ser CAC. Agora começa uma nova guerra que é as armas, que se tu já for CAC vai ser uma guerra bem mais fácil de lutar. É que nem eu disse, não vai acabar. Pode burocratizar ainda mais, né? Assim, só complementando o que tu disse, a importância do esporte, do tiro para o Brasil. Hoje a gente tem excelentes atletas competindo internacionalmente. A gente tem um histórico do tiro, né? A primeira medalha olímpica do Brasil, muita gente não sabe, mas foi no esporte do tiro. E assim, qual é o problema só? É que a mídia não tem interesse em divulgar, né? Mas o Brasil é muito forte
talvez até mais, não digo mais forte de futebol, mas futebol mais famoso, mas no esporte do tiro o Brasil é muito, muito bom. Então é um cenário que como é que eles vão simplesmente proibir? Não, né? E esse pessoal, como é que fica? É complicada essa situação, não é algo tão simples assim. E essas mudanças, mais que revoguem decretos e tal, eu acredito que vai ter um período, não vai ser da noite para o dia, vai ter um período transicional ali, de transição, que vai dar tempo da gente sentar as melancia na caçamba, né? Então vai ter um delay ali para a gente reagir, digamos assim, né? E até digamos assim, esse comparativo que tu fez com o futebol, tem uma coisa muito interessante no tiro, né? No futebol, comecei a jogar futebol hoje, né? Eu não consigo nem saber que direção vai a bola depois que eu chutar. Mas se eu começar hoje, eu já posso jogar com o Neymar. Tudo bem, né? Eu não vou ter a habilidade dele. Mas eu jogando com o Neymar, eu troco ideia com o Neymar. No tiro hoje é assim. Tu te inscreve numa prova, vai estar lá, Wagner Brum. No mesmo evento vai estar Wagner Brum, vai estar Thiago Almeida. Tu troca ideia com esses caras. Tu troca ideia com o campeão brasileiro da IPSC numa prova de um brasileiro da IPSC aqui que tu pode te inscrever, pode ir lá e participar. Né? E dentro do tiro há isso. Deles, inclusive, né? E pode ganhar deles. Pode colocar alguma coisa na bebida deles, sei lá. Sei lá, mas, ou seja, pode ficar lá embaixo, mas tu troca esse conhecimento. No tiro há essa troca. Então, assim, o pessoal, acho que muito brasileiro perde a oportunidade de enxergar, de olhar para o tiro dessa maneira e de crescer ainda mais, e fortalecer ainda mais o esporte. Não, e a questão do esporte, eu falo por mim, eu fui descobrir o meu esporte alguns anos atrás. Eu tentei jogar futebol, tentei jogar vôlei, tentei jogar tudo que foi coisa. Me descobri no tiro, e era uma coisa que eu era bom e não sabia. Mas sei do nada. Eu também, desde piá, que tentei jogar futebol, era ruim. Tentei quase vôlei, um monte de coisa, tudo era ruim. Cheguei no tiro, era ruim também, mas pelo menos eu gosto. Não, e a vantagem do tiro é o seguinte, ele tem uma função secundária que o futebol ou outro esporte não tem, pelo menos ele serve para tua defesa caso um dia, porventura, precise. Eu não me imagino alguém invadindo a minha casa e eu chutar uma bola na cabeça dele, né? O futebol é bom, então fica bom no chute. Chega dar uma roda, cara. Mas realmente é isso. Existe essa ótica também. O esporte do tiro, ele te condiciona a um preparo melhor para o armamento. Tanto para a defesa quanto para a segurança. Né? Isso aí já foi discutido. Isso é muito importante. Isso é muito importante também, a segurança com o armamento, que no tiro esportivo é muito batido. Em stand de tiro isso é muito batido, né? Outras questões, eu não sei se... Deixa eu só ver que horas são aqui, mas eu acho que... Não, temos tempo ainda. Outras questões relacionadas a essa pauta aí. Vocês... Pode ficar à vontade, Igor, se fala também. Eu acho que num primeiro momento, as medidas a ser tomadas são essas. Quem não tem CR, que tire logo, que já dê entrada no processo. Se vai dar entrada no processo, não custa nada colocar as 3 categorias. Coloca caçador, atirador e colecionador, porque tu tem uma possibilidade maior de alocar as tuas armas ali. Em segundo ponto, tenha armas em calibres que eram permitidos antigamente, que não eram restritos, digamos assim, antigamente, que é o 38, um revólver, uma 380, uma pistola e uma calibre 12. Acredito que essas 3 armas seriam a obrigação de ter pelo menos uma ou duas delas. Uma pistola, um revólver, em 380 pistola, em 38 o revólver e uma calibre 12. Só que aí a gente entra no outro ponto. Quem ainda não tem, tá, com a liminar do Faquinha, que é ela hoje pela Polícia Federal, tu não pode comprar uma arma sem ter uma justificativa muito boa. Né? Então, o que a Polícia Federal hoje está aceitando? Geralmente, se tu não tem arma e tu justificar essa necessidade, tu consegue ter uma, mas não a segunda. Então, isso aí que está dificultando um pouco. Aí entra a vantagem do CR. Isso, eu já ia chegar lá. Aí, então, assim, o que eu te digo? CR, né? Vai lá e faz teu CR, que aí tu pode adquirir 1, 2, 3 ou 4. Então, de repente, esse seria o caminho hoje, é o CR. E outra, cultura do tiro. Tem que estar frequentando o teu clube,
tu tem que estar no meio, tem que estar trazendo alguém que está ali no meio do caminho ali para trazer para o nosso lado. Então, eu acho que é mais ou menos por aí o foco, digamos assim, hoje, né? É como fazer, né? Como fazer. E aí entra o nosso compromisso, acredito que não seja só compromisso meu, mas dos guris também, tenho certeza disso. Aí vai entrar o nosso compromisso em promover provas durante a semana e nos finais de semana, nesses calibres que a gente está comentando, prova para calibre 12, revólver e pistola, para trazer esse pessoal cada vez mais para dentro do clube. A gente teve aquela prova de terça-feira, foi um sucesso. Foi. Atingimos um grupo que não era o grupo que ia final de semana, eram pessoas diferentes das que iam final de semana, então a ideia é essa, durante a semana e aos finais de semana, para que fique democrático, para que todos possam. Agora mesmo na próxima, a gente já está planejando fazer espingarda, carabina, um troço simples, por exemplo, uma provinha de espingarda com 4 tiros. Né? Bem simples, não dói no bolso, todo mundo participa e é um troço que a ideia não é nem a prova, é entrosar o pessoal, é promover o encontro, né? Promover essa discussão sobre o tema. Eu vou tentar fazer um raciocínio aqui com vocês, vamos ver se vocês me acompanham, tá? Que fique claro. Polícia Federal, armas para defesa. Exército, armas para atividade de caça, tiro esportivo e colecionamento, tá? O que a gente está dizendo para vocês? A Polícia Federal diz o seguinte hoje: se tu não tiver motivo para te defender, para defender tua família, eu não vou deixar tu comprar armas, tá? No Exército não tem isso. Por quê? Porque as armas não são destinadas à defesa. E qualquer um pode ter interesse em se tornar esportista. E não precisa ser um esportista de alto rendimento, tá? Eu já respondo aqui a tua pergunta, Otávio. Só que, olha só, o que nós estamos dizendo? Não pode pela Polícia Federal, compra pelo Exército. Ah, mas aí tu está desvirtuando a finalidade do Exército. Não, agora acompanhe meu raciocínio. Recém nós falamos que a prática do tiro esportivo também condiciona para a defesa, correto? Então, se o teu objetivo é defesa, comece praticando. A melhor maneira de praticar? Pelo esporte. Não está desvirtuado. Ah, mas aí depois como é que eu vou comprovar para a Polícia Federal que eu tenho necessidade de comprar uma arma para defesa? Simples, meu filho. Se tu tem uma arma em casa que é destinada ao esporte, tu precisa defender aquela arma ali para não cair na mão da bandidagem, né? O que tu vai fazer? Vai precisar comprar uma arma pela Polícia Federal para defender o teu acervo. Vocês acompanham o meu raciocínio? Entenda o que não foi dito. Não, e inclusive assim, ó, hoje, como tá hoje, o Exército te permite ter uma arma do acervo, tanto do tiro quanto da caça, em casa municiada para defender o acervo. Então, teoricamente, a gente está direcionando o pessoal para o CR, mas o próprio Exército permite que tu use uma arma dessas para defender o acervo. Se tu está na tua casa, tu vai se defender defendendo o acervo. Né? Porque se tu não se defender, o teu acervo fica desprotegido. E nós estamos falando aqui, ninguém está desvirtuando nada. Não. Comprem arma no CR, haverão provas aos finais de semana e geralmente terça-feira? Terça-feira vai haver. Terça-feira no clube, comprem essas armas, venham atirar conosco. Terças e sábados. Até te digo pelo motivo, Robin. O compromisso do clube de tiro Schneider é não reduzir as atividades por causa de qualquer política desarmamentista. Se dificultarem a nossa vida, a gente vai fazer o possível para garantir que atiradores frequentem o clube. Uma das medidas vai ser justamente formar novos instrutores de armamento e tiro, tá? A gente, o quanto antes, no início do ano, a gente vai lançar um curso de formação de instrutores de armamento e tiro aqui em São Cepé, para que tenhamos mais profissionais qualificados, habilitados a acompanhar pessoas que queiram praticar o tiro esportivo. E até o conhecimento das pessoas crescer e elas poderem disseminar conhecimento também. Exatamente. Agora para a pergunta ali do Otávio Argento. Ele fez a seguinte pergunta. E na parte do desarmamento, pode ocorrer? Tem a possibilidade de algum decreto para tirar as armas?
Então, Otávio, o que eu acredito, tá? Que a gente comentou aqui. Eles podem voltar a restringir os calibres e aí vai ter que ter essa transição. Como lá na campanha do desarmamento, talvez tu se lembre, não era o tema armas não era tão divulgado assim, mas funcionou da seguinte forma: eles fizeram campanhas de desarmamento não de ir de casa em casa recolhendo armas. Eles diziam o seguinte: tem uma arma, então tu pode recadastrar ela ou tu pode entregar ela e ganhar uma indenização milionária. Eu acho que dava em torno ali de uma arma boa, dava em torno de 100, 200 reais, se quem entregasse voluntariamente a arma lá. Então, assim, ó, eu acho que vai partir desse tipo. É que nem o Robert falou ali do senador que está cotado para assumir o Ministério da Justiça, o dinossauro, Flávio Dino. Ele disse que ele está estudando campanhas tributárias, ou seja, de compensação tributária, ou seja, vai precisar... Eu acho que ele não entende nem de armas e nem de tributos, né? Porque vai servir só para empresário devolver a arma, como é que vai funcionar? Não sei. Mas ele diz o seguinte: não, uma das modalidades vai ser a compensação tributária. Então tu entrega a tua arma e vai ter desconto em tributos que eventualmente tu vier a pagar depois. Porque hoje, se não for desse jeito, como o Gabriel está explicando, agentes de segurança pública aí de porta em porta, buscando armas que tenham registro na Polícia Federal ou mesmo no Exército, vai demandar um custo estatal muito grande. E eles não têm esse recurso para isso. Tanto não tem recurso que eles já vão reduzir o Auxílio Brasil e reduzir o salário mínimo. Então eles não vão ter esse recurso para botar forças do Estado recolhendo armas de casa em casa. Não tem como. E se isso acontecer como era lá na época do recadastramento, como é que eram as opções lá nessa época? Era ou tu entregava a tua arma ou tu tornava ela legal. Como é que tu tornava ela legal? Porque eles tinham deixado ela ilegal com o registro antigo. Era recadastrando, tá? Como que eu acho que vai acontecer? Eles vão ter da opção de tu, se isso acontecer de fato, né? Vão ter da opção de tu entregar a tua arma ou torná-la legal. Como é que tu torna uma arma legal que, digamos, era restrito e que era permitido e vai começar a ser restrito? Com o CR. Fazendo o CR e registrando ela no teu acervo do caça, o tiro, né? E tem mais: o Estado ele mover montanhas de dinheiro que ele não tem para praticar um ato de ir de casa em casa com agentes estatais para tomar arma, é até imoral, né? Porque olha quantas políticas públicas infinitamente mais importantes a gente tem que necessitam desses recursos, vai estar fazendo coisa para facilitar que o criminoso invada casas que agora ele sabe que estão desarmados. Tá, e se eles têm a ideia de fazer isso, por que eles não vão lá na favela, lá recolher as armas do pessoal? Exatamente. É pelo mesmo motivo eles não vão fazer isso. Pessoal, ó, 7h53. A gente vai ficar trocando um papo aqui e se tiverem mais alguma pergunta, mandem ali no chat ali, até 6:55 ali pra gente responder, tá? Enquanto isso, o Lucas pode comentar com nós aí como é que a pessoa se inscreve no Exército, como é que a pessoa providencia o certificado de registro. Para encaminhar o CR. Bom, hoje assim, ó, como é que tu faz isso? Hoje tem o sistema SysGcorp, tu vai fazer um exame psicotécnico, uma avaliação de tiro e protocolar os teus documentos pessoais nesse sistema, tá? Ou procura um despachante para ele fazer esse serviço para ti. O que é pré-requisito? Como eu disse, aptidão psicotécnica, né, psicológica, capacidade técnica e não estar respondendo no processo criminal, tá? Então esses seriam os pré-requisitos para te poder encaminhar o teu CR. Já recomendo, que nem o Robert falou, já encaminha para tiro, caça, coleção. Tudo que tu pode fazer, não tem custo a mais por isso, tu vai fazer uma coisa só e já pega e já amplia as possibilidades, né, que pode ter. Eu acho que para ficar mais fácil o pessoal entender, para que fique rápido também, aqui quem é de São Cepé e região, vai dar uma passadinha na casa Schneider ali, clube de tiro Schneider ali, tu já sai com CR, arma, já sai tudo encaminhado. Vai ser muito bem atendido, vai ser rápido, vai ser... Já damos seguimento e vamos... Explica-se com mais minúcia todos esses processos que vão ter que ser feitos. Lucas,
Eu vou fazer a pergunta do Robson Ramírez aqui, e aí tu responde para ele, que é relacionado à venda de munições, tá? Em relação a munições, já está em falta no mercado alguns calibres. Qual o parecer de você sobre, já que a procura está grande? Assim, ó, tem muita coisa que já tá escassa, tá? Por exemplo, pólvora. Pólvora a gente está numa seca já há um bom tempo, né? Até lá na loja a gente está, acho que um mês e pouco já sem. Espero que chegue no final desse mês mais um lote da Fox. Alguns calibres, como o calibre 12 da CBC, já anunciou que o ano que vem vai ser bem difícil de produzir, porque eles estão com falta de insumos, né? Calibre 28, o 36 são calibres que já estão escassos, mas assim, muita coisa ainda tem. Então, o que tu puder comprar, que tiver no mercado ainda, pegar e adquirir, né? Enquanto a gente não sabe como vai ser o amanhã, né? Então, a gente sabe o que vai ser hoje. Pega e adquire como é hoje, né? O máximo que puder. Depois limita a quantidade, aí fica mais difícil. O que eu faria nesse momento? Espoleta se tem no mercado hoje, se normalizou o mercado das espoletas. Tem um CR, tem arma, compre uma máquina de recarga. Com a máquina de recarga, tu deixa de ficar refém dos limites de craft de munição. Porque de repente, tendo espoleta, tu consegue comprar. A pólvora agora está um pouco escasso no mercado, mas com 500 gramas de pólvora, por exemplo, você passa um ano recarregando e atirando bastante. Uma pessoa que treina aí com 50 tiros por final de semana, com 500 gramas de pólvora, que é um frasco que vem da Fox. Para uma 9mm, por exemplo? Por exemplo, uma 9mm dura tranquilamente um ano e meio. Bem tranquilo. Então, a vantagem hoje, eu compraria uma máquina de recarga. Porque tu acaba tendo insumos em casa. De repente, planejando financeiramente, tu consegue reduzir um pouco os treinos, porque pela quantidade limitada de insumo, mas tu tem essa possibilidade de conseguir sobreviver a esses 4 anos aí desse desgoverno. E exatamente, e talvez complementando isso, uma resposta para o Robson, é a seguinte: não vai acabar a venda de munições, vai restringir quantidade, né? Por que eu digo isso? Porque atirador e caçador vão precisar continuar desempenhando as atividades, né? Principalmente a caça e o treinamento desportivo, só que vai ter que se virar nos 30 com pouca quantidade. E outra, embora tenha sido desastrosa a eliminada do Fachin, ele diz que tem que ser garantido o mínimo de munição para defesa. Não disse quanto que é, mas, ou seja, não pode ser 0. Ele quis fazer uma coisa e acabou dizendo que existe um mínimo de munição. Existe um mínimo de munição, então não pode proibir a venda de munição. Então vai haver. Quanto a gente não sabe, mas ainda vai haver digamos assim, um quantitativo mínimo de munições aí. É por isso que eu digo, é um cenário ruim? Né? Numa ótica assim, tá indo contra toda uma luta que a gente teve aí para desmistificar muita coisa e para demonstrar toda a seriedade envolvida por trás disso. Hoje existe um mercado de trabalho muito grande. Clubes de tiro envolvem o emprego de muitas pessoas. Então, isso não pode ser acabado de uma hora para outra, né? Existem aí atendentes de clubes de tiro, existem instrutores de armamento e tiro que trabalham em clubes de tiro, existem os próprios empresários que sobrevivem disso, existem os empregados de loja de armas e munições, existem os funcionários das fábricas de armas e munições. Então, tu não pode simplesmente acabar com o emprego e com a vida dessas pessoas. E eu acho que isso não vai acontecer, que nem eu disse. Vai se limitar para que isso não aumente. Mas eu acredito que não vai ser uma política de extinção dos que já existem. Pessoal, mais nenhuma pergunta. Já nos encaminhamos para as 8 horas. Eu agradeço muito a todo o pessoal que nos acompanhou, o pessoal que fez perguntas. Estamos sempre disponíveis aí para tentar ajudar a solucionar algumas perguntas, algumas questões que surgirem. Que nem eu já falei aqui, é um compromisso do Clube de Tiro Schneider não baixar a moral nesse momento, não desanimar, embora
tudo que esteja acontecendo seja desanimador e eu não critique quem esteja desanimado com isso, mas assim, ó, não desistam, tá? O que a gente faz não é nada criminoso, o que a gente faz não é nada irresponsável, o que a gente faz é seguro, é responsável, a gente pratica um esporte, a gente realiza um controle ambiental muito importante para toda a sociedade e a gente não pode esmorecer porque 50% menos, né, da população decidiu que isso não era importante. Vamos dizer assim, vamos amenizar, né? Então, assim, ó, sigamos nessa luta. O Clube de Tiro Schneider vai promover atividades para incluir pessoal, para incluir quem está começando no tiro. A gente vai planejar muita coisa nisso. Quem tem interesse em se tornar instrutor de armamento e tiro, não se preocupe, não é uma profissão em extinção. Nos procurem que a gente vai explicar tudo como é que funciona. Para quê? Porque a gente quer, o nosso principal objetivo é mostrar, é cultuar isso. A gente quer a cultura do tiro crescendo cada vez mais no Brasil. E não se assustem, ela não diminuiu, ela está crescendo e vai continuar crescendo. Só para finalizar, assim, ó, a gente sabe que vão vir períodos turbulentos agora, nos próximos anos, mas eu queria só deixar aqui, encerrar com uma frase que eu li hoje de uma postagem de uma professora nossa, da Perita Baruch, que essa frase dizia o seguinte: é quando nos falta o chão que a gente aprende a voar. Então, eu acho que essa reflexão cabe muito bem para o momento. Então, agora que vai ser mais difícil, que a gente tem que se unir, tem que divulgar essa cultura do tiro, não pode deixar a coisa morrer. A gente tem que promover no clube lá, fazer, não só nós, todos os clubes deveriam fazer isso, e tentar integrar o máximo do pessoal possível, porque assim, muita gente procura o clube para caça e coisa, mas tentar trazer esse pessoal também para o clube para discutir o tema, né? Para divulgar o tema. Então, eu acho que é por aí. Vai ser um período mais difícil, mas a gente vai passar bem, né? A gente vai aprender a voar. E quem está nos ouvindo tem o nosso compromisso do ano que vem promover não só o curso de instrutor, mas como outros cursos, curso básico de pistola, curso avançado de pistola, curso, de repente, até de controle de hemorragia, como a gente já vinha discutindo de fazer. Muito importante. Então, acho que é importante para o pessoal agora cada vez mais falar abertamente sobre tiro, falar abertamente sobre esporte, sobre armamento, para que a gente possa criar realmente essa cultura no Brasil que foi perdida. Eu acho que esse é o principal ponto. Criando essa cultura na sociedade, o resto de baixo para cima acontece naturalmente. E aproveitando frases, que o Lucas estava usando frases, tem uma frase que eu gosto muito, li no livro Mentiram para mim sobre o desarmamento do Benê Barbosa, um ícone hoje de... Mostra a capinha dele aí, pessoal. Benê... Ainda tem alguma coisa na loja? Tem, isso aí tem lá na loja. Benê Barbosa, hoje um ícone de conhecimento e saber, armamentista, cara, é fantástico. E passa num capítulo dele aqui, frase do Clint Eastwood: um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. E é nesses momentos difíceis agora que nós, homens, temos que fazer o que temos que fazer. Exatamente. Seja o que for. É isso aí. Pessoal, quero agradecer a todos vocês. Eu vou falar o meu Instagram aqui para quem quiser seguir, por quê? Eu tô sempre colocando alguma coisa relacionada ao tiro lá. Ou seja, complementando o que os guris disseram, a gente não vai esmorecer, a gente vai seguir. Deem sugestões de temas, porque essa ramificação do No Rules, que é o Talk Shoot, vai continuar. Nós vamos seguir falando sobre balística, nem que seja só para nós mesmos sentar, conversar e gravar nossa conversa para um dia ser escutada por alguém. A gente vai continuar conversando sobre isso. O meu lá é @instrutor-de-tiro-Gabriel. Robel, qual é que é o teu? O meu Instagram é @TolioRobel. Quem quiser me seguir lá, fica à vontade. Tem bastante dica de tiro também. Durante a semana a gente vai publicando arma, manuseio de arma, tiro de precisão, um tiro em metal, transição de metal papel e bastante vídeo de IPSC eu tenho lá. Então, fiquem bem à vontade para me seguir. E se quiser trocar uma ideia, alguma dúvida ou alguma sugestão de tema para próximas lives, nos mande uma mensagem lá. O meu é @schneider.lm.
Mas também importante do clube, né? Que é o Clube de Tiro Schneider, né? Tem lá, @Clube de Tiro Schneider, também seguir o pessoal. Se tu colocar no Instagram Clube de Tiro Schneider ou CTS, vai aparecer lá. Vai aparecer lá. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a presença, a distância de todos. E nos acompanhe aí. Um abraço a todos.